pelo convite. É sempre um gosto colaborar e apresentar o trabalho do Dr. Filipe Calhau. Por acaso fiquei na dúvida se é a terceira ou se é a quarta, já não me recordo bem. Temos que fazer bem essa análise. Exato, então é a terceira. Já houve mais, não é? Na FNAC, exato, eu lembro. Muito bem, então, olhando para a capa do livro, que, como podem verificar, Aconselhamento Filosófico para a Felicidade, é já um título que nos leva a pensar, penso que para quem está de fora deve ficar a pensar o que é isto de aconselhamento filosófico. E depois, juntando felicidade, se calhar o desafio ainda fica um bocadinho maior. Para olharmos para o aconselhamento filosófico, talvez mostrar-vos que esta prática já é bastante antiga. Se recuarmos 25 séculos atrás, os filósofos da antiguidade clássica grega já faziam algo parecido com isto. Acontece que, com a evolução dos tempos, a filosofia foi desafiada no final do século passado, anos 70 mais ou menos, a profissionalizar-se e a sair da academia e a sair do ensino, para onde foi empurrada durante muitos anos. E foi assim que nasceu o aconselhamento filosófico, com profissionais a trabalharem em hospitais nos Estados Unidos, a darem consultas individuais na Alemanha, na Inglaterra, e a publicarem livros sobre o tema. Recordo-me, por exemplo, do famoso Mais Platão, Menos Prozac, da Lumaninov, ou então os livros de Alain de Botton, também muito interessantes, sobre o consolo da filosofia. E então o aconselhamento filosófico foi crescendo um pouco por todo o mundo, congressos internacionais foram também surgindo, começou a surgir investigação sobre o tema, artigos científicos e também, mais recentemente, dissertações de mestrado e teses de doutoramento. Portanto, este livro surge na sequência dessa evolução do aconselhamento filosófico. No entanto, se nós compararmos com outras áreas profissionais, penso que ainda há aqui um caminho a fazer de desenvolvimento. Claro que, se nós olharmos para, por exemplo, Itália, é talvez dos países onde nós podemos encontrar esta área mais desenvolvida. Da experiência que eu tenho, eu acho que as pessoas, quando se confrontam com a necessidade de um aconselhamento filosófico, parece que, e se calhar não deve ser exceção em relação às outras áreas da consulta, como a psicologia, a psiquiatria e outras terapias, ou até o coaching, mais recente, se calhar as pessoas querem uma receita imediata, marcam uma consulta e depois, das duas uma, ou se receitam um comprimido e, tomando a caixa dos comprimidos, a pessoa fica com a sua vida toda resolvida, ou então, não sei. Portanto, este é o contexto, e no aconselhamento filosófico, pelo menos na minha perspectiva, o desafio é proporcionar à pessoa uma experiência diferente, uma experiência filosófica. Só que esse desafio leva a pessoa a trabalhar. Portanto, há até um colega nosso que chama isto o clientocentrismo, ou seja, colocar a pessoa no centro do trabalho. E, portanto, se não for a pessoa a esforçar-se para melhorar a sua vida e para tentar resolver os seus problemas, eu penso que fica difícil essa melhoria. Portanto, porque o aconselhamento filosófico não trabalha com comprimidos, não trabalha com receitas fáceis. E, portanto, há que passar por essa experiência. E eu não sei se as pessoas hoje estão muito disponíveis para passar por uma experiência, para fazer o caminho por elas próprias, para investir, por exemplo, se quiserem uma palavra talvez mais favorável, no autoconhecimento. Conhecerem-se elas próprias, para depois saber qual o caminho que querem trilhar. Portanto, isto também para fazer aqui um contexto mais temático da importância deste livro e deste tema. Depois, outra questão que me parece importante é que hoje vivemos numa sociedade do espetáculo, onde talvez as pessoas prefiram ter um certificado a fazer a experiência, não é? E isto ganha mais relevância quando eu soube, o Dr. Filipe Calhau partilhou comigo, que a capa foi feita com a ajuda da inteligência artificial,
e até ficou bastante interessante. Está aqui, parece uma consulta, não é? Um processo de consulta com uma senhora e um senhor, e até tem cafezinho e fumo, vejam só, o fumo do café dá aqui um calor interessante à sessão, e depois a paisagem lá ao fundo, o mundo lá fora. Eu penso que a capa do livro revela muito daquilo que pode ser o aconselhamento filosófico. E a senhora, reparem, parece ser a cliente, está sentada bastante confortável, que também é uma condição para entrar no processo. A pessoa não pode estar presa, não pode estar pressionada ou até desconfortável. Mas ia-vos eu dizer, hoje, com a inteligência artificial, os processos de formação ganham novos desafios, não é? E, portanto, eu quase que posso não fazer nada quando sou confrontado com um processo de avaliação, peço à inteligência artificial, ela faz-me o trabalho, eu entrego e está feito. Muito bem. Só que no aconselhamento filosófico, principalmente no individual, isso não parece fazer muito sentido, porque é a minha vida que está em xeque. Ora, se na minha vida eu tenho desafios, eu vou pedir à inteligência artificial para resolver a minha vida? Fica meio estranho, não é? Claro que eu posso fazer algumas perguntinhas, é verdade, mas no limite vou ter que ser eu a decidir a minha vida e não a inteligência artificial. E fica ainda mais difícil quando se trata de fazer um caminho ou de fazer uma experiência. Eu não vou dizer à inteligência artificial, faz lá o caminho durante 3 meses que eu já venho. Não, tem que ser eu a fazer esse caminho. E, portanto, eu penso que, perante o aconselhamento filosófico, a inteligência artificial não pode substituir o caminho que a pessoa tem que fazer. E os conteúdos deste livro apontam exatamente para esse caminho. Quando vocês olham para conceitos como, por exemplo, filosofias de vida, não é? Se eu, em vez de estar aqui a fazer a apresentação, vos perguntasse, para tornar isto mais interativo, vos perguntasse qual é que é a vossa filosofia de vida, o que é que me responderiam, não é? Já vos estava a arranjar dificuldades, não é? Se calhar é melhor não. Vou-vos deixar em paz aí sossegados na vossa cadeira. Mas depois, mais à frente, temos filosofias de vida infelicitárias, não é? O que é que será uma pessoa que não tem uma filosofia de vida? O que é que será uma pessoa que tem filosofia de vida, mas que essa filosofia de vida não a conduz à felicidade? Muito pelo contrário, a conduz à infelicidade. Claro, não vou fazer spoiler, convém lerem um livro, não é? Depois, se gostarem de olhar para este tema para outros autores, o Filipe Calhau também faz isso. Também dialoga com Epicuro, que é um dos principais autores da história que trouxe este tema para a praça pública, no fundo. Embora Aristóteles já o tivesse feito antes, não é? E é interessante que 25 séculos depois as Nações Unidas vieram buscar a teoria de Aristóteles. E não se esqueçam que os relatórios mundiais de felicidade já estamos com mais de 12 anos de relatórios, e vieram recuperar precisamente a teoria de felicidade de Aristóteles. Ou seja, esses relatórios servem para dizer aos países o que é que eles devem fazer para promover mais o tema da felicidade. E o que está por detrás é de facto a teoria de Aristóteles. E Aristóteles foi dos primeiros, se não mesmo o primeiro a dizer que o principal objetivo da vida é a felicidade. Logo, todas as entidades da sociedade civil devem dar o seu contributo. As escolas, as universidades, as empresas, os municípios, as associações, etc, etc. No entanto, Epicuro, mais tarde, veio apresentar uma proposta ligeiramente diferente à proposta de Aristóteles. Aristóteles dizia que a felicidade era um aperfeiçoamento constante e racional, enquanto que Epicuro veio fundar uma escola nova e veio dizer que o mais importante era o prazer. E, portanto, aqui iniciou-se um diálogo histórico muito interessante. Depois, mais à frente, há um diálogo com outros autores que vale a pena explorar, e não só com autores, mas também com outros temas, com outras áreas profissionais, como, por exemplo, as áreas da saúde, as áreas sociais. Por exemplo, aqui, se olharmos para o capítulo 49, que tem como título a programação sociocultural, vem estabelecer aqui um diálogo com áreas que são muito importantes, nomeadamente as áreas sociais, e onde as questões, se calhar, de infelicidade se levantam com maior pertinência. Depois, mais para a frente, encontram
também temas relacionados com a própria psicologia e as várias escolas da psicologia. Vocês sabem que hoje é muito difícil falar de psicologia porque existem muitas escolas de psicologia, são imensas, mas pelo menos com algumas encontram aqui algum diálogo, nomeadamente as escolas mais freudianas e também as escolas mais construtivistas e afins. Depois, dizer-vos que o último capítulo é muito interessante. Eu gostei muito do título, que é o capítulo 116, e chama-se Pão Filosófico. Ora, pode ser uma boa forma de vos passar a mensagem de que este livro pode ser uma espécie de alimento para o vosso pensamento, para a vossa visão do mundo e para a vossa construção de filosofia de vida. Porque o aconselhamento filosófico para a felicidade é exatamente isso, é uma proposta para nós podermos melhorar o nosso pensamento e com isso melhorar a nossa vida. Isso só é possível fazendo um caminho. E portanto, mais do que sermos nós a ler este livro, eu acho que acaba por ser um pouco a experiência ao contrário. É o livro a ler-nos a nós. E se vocês fizerem como eu costumo fazer, que é quando leio um livro vou escrevendo, então eu acho que chegamos ao final do livro com a ideia de que ele é que nos leu, e ele é que nos analisou, e ele é que contribuiu para depois do livro fecharmos, arrumarmos na prateleira e começarmos um novo caminho mais rico e onde possamos ter então a tal experiência inovadora de uma vida mais forte, com mais substância, com perguntas poderosas e com uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado pela vossa atenção.